Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Hoje a aula é de geografia, então a gente vai aprender muitas coisas bem interessantes, ok? Só que antes da gente começar a nossa aula, eu tenho umas dicas para dar para vocês. A primeira dica é: procure um lugar bem calmo, bem arejado, bem silencioso, para quando começar a aula você poder ouvir tudo bem direitinho, sem interrupção de alguém. A segunda dica é: não deixe de ter perto de você todo o seu material, ou seja, tudo aquilo que você precisa para quando terminar a aula você poder realizar a sua atividade. E a terceira e última dica é: tenha sempre ao seu lado seu material didático. Como a aula hoje é geografia, então você vai pegar o seu livro de geografia. Por enquanto a gente ainda não está usando caderno, somente o livro. Então pega o seu livro, deixe do seu ladinho, para assim que você terminar, fazer sua atividade, ok? Então vamos lá. O que é que a gente vai aprender hoje na aula de geografia? Hoje nós vamos aprender sobre o relevo. Aqui eu coloquei uma figura para vocês, né? Que dentro do relevo tem alguns componentes, que é a montanha, a serra, planalto, planícies, cordilheiras, e tudo isso a gente vai aprender, certo? Tudo isso aqui faz parte do relevo. E o que é relevo? Será que alguém sabe o que é relevo? Será que alguém lembra? Pois bem, é o conjunto das diferentes formas de terreno da superfície. Ou seja, existem lugares elevados, não elevados, ondulados e planos. Aqui na foto, ele vem mostrando basicamente como é o relevo. Vocês podem observar que existe um lugar que é plano, né? Outro que eles é bastante elevados, e tem outros também que são pouco elevados, né? De pouquíssima intensidade. Como diz assim o surfista na praia, né? Só aquela marola, bem pouquinho, né? E a gente sabe, gente, que a superfície da Terra, ela vem passando por transformações. Nem sempre, né, foi desse jeito, né? Mas devido às transformações, ela foi ficando bem diferente. Como vocês podem ver aqui no quadro. Aqui no quadro eu coloquei alguns pontos para vocês, o porquê da diferença. Vulcões, né? Quem já ouviu falar em vulcões? A gente sabe que vulcão, dentro dele, existe aquela larva, né, intensa de fogo, né, gente? Que quando ele é acordado, ele sai cuspindo aquela larva de fogo, no qual ele sai consumindo tudo, né? Tudo que vê pela frente, plantação, casas, animais. E a gente sabe que aquele fogo, ele vem consumindo tudo que ele encontra pela frente. Outro motivo também das modificações é as chuvas. A gente sabe que as chuvas elas estão muito intensas. A gente sabe que a última chuva que deu aqui, ela foi muito forte, né? Provocando muitos raios, muitos relâmpagos. Torna-se de 1.000, 1.200 relâmpagos por segundo. Por quê? Porque a chuva era muito intensa. Outro motivo que tem feito com que a superfície ela tenha se transformado é os ventos. A gente sabe que a gente está num período que era para ser só em agosto, né? Mas a gente está num período que os ventos eles estão muito fortes, muito intensos. Então eles saem arrastando geralmente os telhados de fábrica, de casas, por causa da intensidade, porque a velocidade dele está muito forte. E por último, a mudança de temperatura. Você pode observar assim, que geralmente no comecinho da manhã,
4 horas, 5 horas da manhã, tem aquela chuva, né? Então tem aquele frio, aquela chuva gostosa. De repente aparece aquele sol, né? Trazendo aquele calor, né? Que realmente você fica até afadigada com aquela temperatura. Então sempre fica oscilando, ou seja, sempre fica mudando, né? Uma hora chove, outra hora tá sol. Ou então às vezes chove com o sol, né? Que muitas vezes a gente vê. Então vamos dar continuidade para nossa aula. Aqui eu vou explicar para vocês, gente, quais são os tipos de relevos. Existem vários, só que aqui eu coloquei um pouquinho só para vocês e para vocês terem a noção. Montanha, planície, planalto, serra, dunas e cordilheiras. O que é que eu vou explicar para vocês agora? Eu vou explicar para vocês sobre as montanhas. Quem já ouviu montanha, né? Quem já viu, quem já foi, se já esteve perto. Então, gente, montanha é grande elevação de terra, como você pode ver aqui. Aqui eu coloquei uma foto para você ver, né, como é a montanha. Você vê que ela tem uma grande elevação aqui de terra, ó, como você pode observar aqui. Agora eu vou explicar sobre planície. Planície é um terreno plano com pequenas ondulações. Você pode ver aqui na foto, geralmente aquelas paisagens, né, aqueles pastos, você vê que é pequenas ondulações, ela não chega a ser alta, né? É pequena, é um terreno plano. Se tiver ondulação, ela é muito pequena. Planalto é um terreno elevado que pode ser plano ou ondulado, como você pode ver aqui, ó. Aqui existe uma parte que ela tá ondulada, que ela tá mais altinha, né? E aqui ela tem uma parte que ela tá mais plana, como vocês podem observar aqui. Existe a diferença, gente, da planície, né? Que é aquele terreno mais plano, como eu falei, que se tiver ondulação, ela é muito pequena. E o planalto, que você já pode perceber a diferença, né? Que a ondulação dela já é bem maior, então você já percebe com mais intensidade. Serra, eu já falei para vocês sobre a serra, né? É um conjunto de áreas elevadas, geral representando um planalto. A serra, eu já falei na sala de aula para vocês uma aventura que eu vivi na serra, né? Eu fui subir a serra e eu fui de chinelo, eu não levei tênis, então cortei lá o meu pé, eu não levei água. Então, à medida que eu ia subindo, eu ia ficando muito quente, eu ia sentindo muito sede. Então, eu vivi essa aventura lá com meus amigos. Eu até falei na sala de aula e vocês ficaram assim rindo, né, de mim, eu contando a minha aventura. E por Deus, que lá quando eu estava subindo, graças a Deus que choveu, né? Então eu pude continuar com a caminhada, porque choveu, aí esfriou mais um pouquinho e eu consegui tomar aquela água da chuva. Dunas é um monte ou uma coluna de areia que se acumula pela ação do vento. Geralmente a gente vê as dunas na praia, a gente vê ali na Praia do Futuro, Cumbuco, né? Quem já foi sabe que ele tem essas dunas, né? Paisagens ali maravilhosas. Cordilheira é um conjunto de montanhas que se espalham em grande extensão. Você pode ver aqui, ó, a extensão que ela tem e as ondulações que ela também tem. Então, vamos lá, eu vou voltar o vídeo só um pouquinho para vocês, né? Eu falei da montanha, mostrei a foto para você que ela tem uma grande elevação de terra, né? Que ela é bem maior. Da planície, que é mais um terreno plano. Se ela tiver ondulação, ela é bem pequena. O planalto, vocês vejam a diferença tanto do nome como do que está sendo visto. O planalto, gente, ele é a ondulação dele é bem maior, viu? Falei também sobre a serra, né? Que é um conjunto de área bem elevado, geralmente representando um planalto, ela parece um planalto. Falei das dunas e falei da cordilheira.
Bom, gente, recapitulando, eu falei que o relevo, né, que é um conjunto de diferentes formas, mostrei para vocês as várias formas de relevo, montanha, planície, planalto, dunas, serras, né, tem também a ilhas, tem cordilheira, né? Então tem mais coisas para que vocês vão poder ver, tanto no livro, como se você também quiser ter se aprofundar mais, você pode fazer outras pesquisas, né? E aqui eu deixei e também falei sobre as mudanças no tempo da superfície, né? Falei dos vulcões, falei também da mudança de temperatura, falei dos ventos que estão fortes e da chuva. Agora, para concluir essa nossa aula, eu fiz aqui um exercício de fixação para vocês. Ele está num livro também, eu tirei do livro esse exercício, só para vocês terem assim, uma noção de como é que você vai responder as outras questões, ok? Numere corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, eu coloquei aqui vale, monte e morro, serra, montanha, planalto e planície. E aqui eu coloquei as opções para vocês e você vai enumerar de acordo com o que está aqui. Terreno plano com pequenas ondulações. Ele é o que? Planalto, ele é um vale, planície. Terreno elevado que pode ser plano ou ondulado. Lembra? Então é só você voltar o vídeo que tem lá falando, né? Grande elevação de terra é o que? É uma serra? É uma montanha? O que é? Áreas elevadas em geral representado um planalto. Veja que eu falei da diferença de planalto e planície. Há uma diferença e eu mostrei para vocês qual é. Elevação de terra que geralmente apresenta formas arredondadas. É o que, gente? Alguém lembra? Espaço entre elevação, morro, montanha e montes. Então tem esses três, né? Desses três tem um espaço. Qual será ele? Será que é o vale? Será que é a montanha? Será que é a serra? Então vamos lá responder. Se você tiver respondido do jeito que eu fiz aqui, parabéns, você acertou, né? Então, a primeira opção é a de número 6. Parabéns para você que acertou, né? Quer dizer que terreno plano com pequenas ondulações é a planície. Muito bem. Terreno elevado que pode ser plano ou ondulado é o de número 5, que é o planalto. Grande elevação de terra. Ah, tia, essa daí eu já sei. Já vou responder aqui. É a montanha. Parabéns, pessoal, você acertou. A outra opção ficou a de número 3, que é a serra, né? Áreas elevadas, em geral, representando um planalto, porque ela se parece muito, mas é bom você prestar atenção na diferença, né? Porque o detalhe ele é pequeno, mas é bom realmente você realmente rever de novo para você não errar. A outra opção ficou a de número 2, que é monte, né? Elevação de terra que geralmente apresenta forma arredondada. E por último é o vale, espaço entre elevação, morro, montanha e montes. Quer dizer que tem esses três. Tudo isso se encaixa o quê? Em vale. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você quer rever o vídeo, é só você ir lá voltar. Só que antes de terminar a nossa aula, eu tenho aqui um recadinho para você, tá? Se você ficou com dúvida, tia, eu ainda não aprendi direito, eu posso ver de novo? Claro, é só você ir lá, acessar o vídeo novamente. Você pode ver quantas vezes você quiser. Basta acessar o nosso site www.escolapequenosepassos.com.br. As nossas atividades estão na agenda digital, então lá vai estar contendo o número da página, o nome do livro e o conteúdo, viu, que ele vai ser estudado. Então chama a família toda para aprender junto com você, né? Tente fazer as suas tarefinhas todinha.
Até a próxima, pessoal. Um grande beijo!